Quando Deus parece distante, ele se esconde de seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8,17. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando ele prover comida, amigos, famílias, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Philip Yancey observa sabiamente: todo relacionamento passa por período de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. E aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação, momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Owen chama-os os mistérios da ausência. Por sua vez, A.W. Tozer denominava-os os mistérios da noite. Outros o mencionavam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. 1 Samuel 13,14 e Atos 13,22. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. O Eterno está me evitando. Onde estás quando preciso de ti? Salmos 10:1. Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignora meus pedidos de socorro? Salmos 22:1. Por que me abandonaste? Salmos 43:2. E Salmos 42:23, 74-11, 88-14 e 89-49. É óbvio que Deus não abandonará realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Deuteronômios 31:8, Salmos 37:28 e João, do capítulo 14 e o versículo 16 ao 18. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Mas Deus não prometeu: você sempre será minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Isaías, capítulo 43, versículo 15. Há momentos que ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd McClure escreveu o que acontece. Certo dia, você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espirituais se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa todo o pecado que consegue imaginar e não sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar. Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: qual é o problema? A verdade é que não há nada de errado com você.
Trata-se de uma parte da aprovação do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó. No momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele declarou: Vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova, como o ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Jó, capítulo 23, versículo 8 ao 10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com Ele. Quando desobedecemos a Deus, entramos em conflito com alguém, excedendo-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Salmos 51, Jeremias, capítulo 2, versículo 32, Efésios, capítulo 3, versículo 29 ao 30, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Tiago, capítulo 5, versículo 4. Contudo, frequentemente esse sofrimento de abandono e o afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer, adorar a Deus e confiar nele, mesmo quando não sente sua presença nem há evidências visíveis da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência. Em vez de buscar a Deus, eles buscam sensações. Se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidas na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos dela. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas, à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato e a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé não sentimos é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso acontece com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócio, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise, se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo do 20 ao 21. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele.
Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado, estou aflito. Tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó, capítulo 7, versículo 11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Jó, capítulo 29, versículo 4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Cri, por isso falei, estou completamente arruinado. Salmos, capítulo 116, versículo 10. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que Deus ouviria sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente da circunstância e de como esteja sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem bom plano para a minha vida. Assim disse V. Raymond Edman. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso, Jó, capítulo 10, versículo 12. Ele é todo-poderoso, Jó, capítulo 37, versículo 5 ao 23. E capítulo 42, versículo 2. Ele repara em cada detalhe da minha vida, Jó, versículo 23, capítulo 10, 31. Ele está no controle, Jó, capítulo 23, versículo 10 e 31. Ele tem um plano para a minha vida, Jó, capítulo 23, 14. Ele vai me salvar, Jó, capítulo 19, versículo 25. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que Ele está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó, capítulo 23, versículo 12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Jó, capítulo 13, versículo 15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém confiança nele, significa que você está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda mereceria seu louvor interrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturamento
torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinho e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos dele naquele horrível visão. E Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade. Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo, e justifica nunca mais se perguntar por qual motivo devemos ser gratos. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você está adorando da maneira mais profunda. Pensando sobre o meu propósito de vida, Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele está distante?